reino de Deus é maravilhoso. E eu quero que você abra aí na sua, já organizei a sua Bíblia, o celular, o de papel, Mateus, capítulo 13. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. O que que tem aí no subtítulo da sua Bíblia? Tem alguma palavra escrita assim, parábola? Tem. Parábola de quê? Parábola do joio. Então vamos lá. Outra parábola lhes propôs. Isso era Jesus, tá? Dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para quê? Para que separar o joio? Não arranqueis também o trigo. Se for puxar um, pode arrancar o outro. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Meus queridos, lá embaixo tem a explicação dessa parábola. No versículo 36, Jesus diz assim, o que semeia, no 37, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem, meu povo? Jesus. O campo é quem? O mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou, quem é? O diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Aí é colhido o trigo e também o joio. E aí depois é feita a separação. O joio vai queimar, está escrito aqui. Vai para a fornalha. Vão lançar na fornalha. Ok? Jesus pregou muito usando parábola. Muito, usava muito de parábola. E hoje vocês vão ficar craques em reino dos céus. Vocês vão sair daqui sabendo o que é reino de Deus. Onde é que eu acho? Vão saber porque Jesus, ele foi enfático. O que Jesus mais pregava era reino de Deus, reino dos céus. É chegado o reino dos céus. O tempo todo Jesus falava isso. Eu quero muita atenção da igreja, porque é muito importante você saber o que é que Jesus explica sobre o reino dele. O reino dele. Então, o reino de Deus. Você vai ficar aqui, PhD em reino de Deus. O reino de Deus. Esse reino já chegou? Esse reino vai chegar? Eu, Aratuza, pastor Aratuza, eu tenho convicção de que o reino de Deus já chegou. E eu vou mostrar aqui no versículo. O reino de Deus já chegou. Mas o reino de Deus também vai se completando. Tem coisa para acontecer, minha gente. Tem coisa para acontecer. Aí Jesus fala assim, olha só, a maioria das parábolas, gente, como é o começo? O reino dos céus é semelhante a... Jesus disse, deixa eu explicar para vocês o que é reino de Deus. Reino de Deus é isso aqui. Aí ele começa, uma das parábolas que Jesus nos mostra aqui, é a parábola do joio. O reino de Deus é isso. Reino de Deus, para vocês entenderem, vou dar aqui uma ilustração. O reino de Deus é isso aqui. Aí ele diz, o filho do homem lança a semente. Jesus, eu lanço a semente. Eu lanço a semente aonde? No mundo. O reino de Deus está aqui. O que eu estou fazendo agora? Lançando a semente do filho do homem, de Jesus. Estou lançando a semente nos corações. Aqui, ó. É o campo, os corações, as pessoas lá fora. Isso é reino de Deus. Jesus diz, reino de Deus é isso aqui. É o filho do homem, eu, Jesus, lançando a semente. Aí todo mundo vai dormir, na ilustração de Jesus, na historinha de Jesus. Tá? Vai todo mundo dormir e entra o inimigo
e lança ali a semente ruim. Lança a semente ruim. Quem é o inimigo? O diabo. Isso aí não é para ter dúvida no seu coração. Há uma luta cósmica pela sua vida. Há uma luta, há um príncipe desse mundo, que é o príncipe da maldade, embora ele não tenha nada, ele não é dono de nada, mas ele rege esse mundo. Ele rege. Agora, acima dele, quem domina todas as coisas, glória a Deus, é o Senhor. Eu sempre costumo dizer, toda a terra está cheia da glória dele. E eu acho lindo Jesus dizendo, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso é lindo demais, é tanto vigor nessa frase, é tanta vida. E aí o inimigo vai, está todo mundo dormindo, o inimigo vai e planta aquela semente maligna. E aí os servos, os anjos, tá? Jesus que falou aqui a explicação, ó. Os filhos do reino, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E aí os servos são os anjos. E aí os servos dizem, e agora, Deus Todo-Poderoso, o que a gente vai fazer? Tem gente ruim e tem gente boa. O que a gente faz? Arranca o mal aí? Aí o Senhor fala, não, deixa todo mundo junto. Deixa todo mundo junto. Você não vê não coisa feia e coisa bonita o tempo todo? A gente vê o tempo todo. Não, deixa junto. É gente dizendo que é crente sem ser. É gente dizendo, dentro da igreja, fora da igreja, então não entende mais nada. Aí, sabe o que é isso aí? É Deus dizendo, deixa todo mundo junto. Deixa junto. Porque se for arrancar um, pode machucar o outro. Não, mexe não. Deixa aí. Deixa crescer. Na consumação do século, olha como isso é sério. Na consumação do século, os anjos vão lá fazer a ceifa. Quem é bom, vem para cá. Entra no gozo do teu Senhor. Quem é maligno, vai para a fornalha. Lamento, mas é assim. Então, a primeira lição para você que está me assistindo, para vocês que estão aqui, o reino dos céus tem essa semelhança, tem essa aproximação com o mundo que a gente vive hoje. Meu povo, Paulo disse assim, Timóteo, prega a palavra, porque vai chegar um tempo que vai parecer que eles têm coceira no ouvido. Eles não vão suportar ouvir a palavra. Me diga se isso não está acontecendo. Tem gente que se coça inteiro, dá um negócio no ouvido, dá um negócio no juízo. Não quer saber não, porque é muita treva no coração, muita treva. E Paulo disse isso há quantos anos? Está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou com uma formosura. Eu sou apaixonado pelo reino de Deus. Deve ser por isso que a Vânia acha linda eu pregando, porque assim, eu me derreto. O reino de Deus é apaixonante. É lindo, é charmoso, é nobre, é grande. É grande e eu me sinto atraída por ele, eu quero ficar nesse reino. Mas tem um inimigo da nossa alma. Tenha lá o terço do céu que desceu, que trabalha. As trevas não brincam de ser trevas, elas continuam trabalhando. Mas Jesus continua. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. É a menor das sementes. Mas quando a mostarda germina, vira uma árvore frondosa. O reino de Deus começa assim, pequenininho, do tamanho da gente. Mas de repente o Gabriel traz um amigo dele. O Gabriel está firmado na igreja, traz o cara, vamos lá na igreja. Traz um amigo dele, traz um primo dele, traz o Pedro, traz a Elise. Aí vai trazendo, a Paloma traz uma pessoa do trabalho, a Vânia também traz uma família inteira, aqui profetizando, traz uma família inteira. E a Maria é prática demais, bota a gente dentro do carro e vamos embora. Eu acho lindo isso na Maria. Bota, abraça a porta do carro, enche de gente, vamos ali para a igreja, o evento ali da igreja. E quando a gente olhar, essas cadeiras estão todas cheias. É assim que o reino cresce, é através de gente. Porque Deus nos atrai a ele por cordas humanas e laços de amor. Não tem como, tem que ser nesse aconchego, um do outro. E aí vai enchendo, vai enchendo. O reino de Deus é semelhante ao fermento. Tá lá, vai fazer um bolo. Quem sabe fazer bolo aqui? Levante sua mão. Quem sabe fazer bolo? Lucília, você não levantou a mão. A Maria é mestra nos bolos. A Maria é a mestra dos bolos.
Aí eu gostei. Até salivei aqui um pouco. Eu tentei fazer bolo. Tentei umas 3 vezes. Solou. Meu Deus. A minha vida... Olha. Também é coisa de família. Não tem uma tradição culinária muito boa, né, Matusa? Minha mãe... Que ela não ouça esta... Mas o reino de Deus é assim, é semelhante a esse bolo que você faz, aí ele fica bem inflado, bem bonito. É o reino de Deus, né? Comparando aí também com a parábola do grão de mostarda. Aí Jesus fala de que mais? Da parábola do tesouro. Esse homem descobriu que tinha um terreno e nesse terreno tinha um tesouro. Eu já falei para vocês essa parábola aqui. Ele pegou, vendeu tudo quanto ele tinha e foi assim desesperado. Ele foi agoniado comprar aquele terreno, porque ele sabia que naquele terreno tinha um tesouro valiosíssimo. E ele, a palavra diz aqui que era com grande alegria que ele adquiriu esse terreno. Até falei isso aqui, lembra que eu falei? Se a gente fosse entrevistar esse homem, ele ia dizer, mas eu estou muito feliz, porque agora eu tô rico demais, olha só o tesouro que eu consegui. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar esse tesouro. E com alegria. E o reino de Deus não é isso? O reino de Deus é essa entrega. Ah, tem um evento ali, eu vou. Tem a célula, eu vou. A vigília, eu vou. Tem o culto, eu vou me envolver. Gente, é bom demais se envolver em cor de igreja. A gente cada vez fica melhor, fica mais feliz, fica mais limpo, fica mais ajustado, fica com mais gente perto da gente. É bom demais, é riqueza e alegria. O reino de Deus é isso. Então vai aprendendo aí com Jesus, porque foi ele que disse todas essas parábolas. E em cada uma dessas parábolas a gente vê um traço, uma característica do reino de Deus. E olha que tesouro, você vai voltar para casa hoje com tesouro, porque mais uma vez você esteve aqui na casa do Senhor. Mais uma vez você esteve aqui ouvindo essa palavra. Essa palavra é especial demais porque ela vem do trono, é palavra de vida, pulsa vida em você por causa dessa palavra. E aí você vai para casa com esse tesouro, seu domingo não vai ser só um domingo chuvoso, mas um domingo chuvoso e rico. Feliz. Aí é igual, o reino de Deus é como a parábola da pérola. Jesus só ensinando o reino de Deus. Era prioridade para Jesus ensinar o reino de Deus. Ele queria muito, muito que a gente soubesse o que era. Jesus queria muito, muito que a gente, no tempo hoje, soubesse o que era o reino de Deus. Porque, gente, aqui, na época, ninguém entendia nada. Não era não, Matusa? Ninguém entendia nada. Israel não entendia essas coisas. Aí os discípulos iam lá na surdina. Senhor, explica para nós o que significa isso. Aí, Jesus falou, vou explicar. Para vocês é revelado. Mas para eles... eles vêm e não enxergam, ouvem, mas não entendem. Mas para quê? Para que eu e você tivéssemos a chance. Porque se Israel se converte, se Israel recebe Jesus, e o que ia ser do resto do mundo? Porque Deus tinha uma aliança com aquela nação ali. Mas aí Deus falou assim, não, eu vou tapar aqui os ouvidos dele, os olhos dele, porque eu tenho uma graça para derramar sobre toda a terra. Amém, igreja? Agora sim, Israel está começando a voltar, porque nós ficaremos todos juntos no céu. Todos juntos. Vai ser uma bênção. No céu, quando ele desceu, a gente subir, tem uma controvérsia, né, pastor? Eu quero estar no reino. A parábola da rede. O reino dos céus é como a parábola da rede. Você lança a rede e vem os peixes. Peixe bom fica de um lado. Peixe ruim vai para outro. Olha, quem pensa que Deus aceita qualquer coisa, aceita tudo, está enganado. Eu vou te dizer, é severo. Peixe ruim, vai para lá. Peixe bom, fica aqui. Mas a rede precisa ser lançada. O reino de Deus é semelhante, essa parábola é curiosa. Jesus fala assim, o reino de Deus é como todo escriba versado no reino dos céus. É semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Acabou a parábola. Coisas novas e coisas velhas. Mas não é esse duelo, né? A aratusa velha querendo todo tempo aparecer, a aratusa nova não deixa.
No reino dos céus é novidade de vida. É novidade. Reino dos céus. Pastora, reino dos céus ou reino de Deus? Gente, aqui ó, Mateus escrevia para judeu. Judeu tem uma reverência tão grande ao nome de Deus que você nem imagina. É para escrever o nome de Deus? Para tudo, troca a caneta. Vamos tomar banho, vamos nos limpar aqui, troca a caneta, troca tudo aí, a pena, a tinta, troca tudo, troca aí o papel, troca tudo. Agora vamos escrever o nome de Jeová. Ninguém diz, só escreve aqui. Eles evitam escrever, por isso é reino dos céus, para não escrever reino de Deus, porque, é santo demais para eu estar... E a gente fala por tudo, né? Qualquer bobagem está saindo o nome de Deus. Eu ouvi gente falando palavrão em seguida o nome de Deus. Nem falou assim com maldade não. Eu disse, ai meu pai. Lá na Inglaterra os ingleses nem gostam de falar não. É oh my life. Oh minha vida. Né? Oh meu Deus, não. Opa, inglês é assim, bem polido. Não fala assim o nome de Deus à toa, não. Coisa velha e coisa nova. Olha quanta parábola. Você não vai mais esquecer. Nenhum que está aqui, nem quem está em casa vai esquecer o que é reino dos céus. Está aí a parábola do joio para ensinar. A parábola do joio está dizendo, é postura. É postura. É a semente que é boa, a semente que é ruim. Está aqui explicando a parábola. É um grão de mostarda, é uma pérola, é um tesouro. É um mundo que está recebendo a semente. Está aqui o reino dos céus. Mas pastora, como é que eu faço para entrar nesse reino? Você que está em casa, você que ainda não sabe, como é que eu faço para entrar nesse reino? Está escrito lá em Mateus 3, 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No grego, próximo significa já chegou ou está para chegar. Mas você vai vendo Jesus nas parábolas todinhas, Jesus descrevendo o que está acontecendo hoje. O reino de Deus chegou. Mas precisa de quê? Arrependimento. Minha gente, arrependimento é todo dia. Porque todo dia nós somos tentados a fazer bobagem. Todo dia nós estamos sujeitos a erros. E aí todo dia você tem que se arrepender. Cometeu um erro. Isso não foi, isso que eu pensei, isso que eu falei, essa sensação aqui em mim, isso não é da tua parte. Isso aí é das trevas, eu me arrependo. É todo dia você reconhecer que pertence ao reino de Deus, que depende do reino de Deus. No dia que você esquecer que não precisa do reino de Deus, você já sabe o seu destino. Está escrito aqui nas parábolas. Agora, eu quero que você abra a sua Bíbliazinha em Mateus 12, versículo 22. Eu vou pedir para uma parte da igreja abrir Mateus 12, 22, 28. E eu vou pedir para outra parte da igreja abrir em Lucas 17, 20 e 21. Pronto, abriram em Mateus 12, 22, 28? Eu vou ler, tá? Então lhe trouxeram um endemoniado. Trouxeram quem? Endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando lá e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Satanás espelha Satanás dividido contra si mesmo. Como, pois, o reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, completa para mim, igreja. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu aqui estou expulsando o demônio pelo poder do Espírito Santo, é porque chegou o reino de Deus. Amém? Chegou o reino de Deus. O próprio Jesus falou, tanto nesse momento como nas parábolas.
Agora vamos ver Lucas 17, 20 e 21. O que está escrito, meu povo? Diga aí. Pode ler, pode ler. O reino de Deus está entre vós. Jesus disse, não está aqui nem ali, mas está entre vós. Viu, Elise? O reino de Deus está aí. Viu, Pedro? O reino de Deus está aí. Viu, minha gente? O reino de Deus está aí entre nós. O reino de Deus. Então chegou. Você tem alguma dúvida que o reino de Deus chegou? Eu não tenho mais. Eu não tenho nenhuma dúvida que o reino de Deus chegou. E é um reino poderoso. É um reino tão arrebatador que muda a vida. O reino de Deus muda a nossa vida. Ele nos constrange. O reino de Deus nos arrasta para uma mudança interna. Arrependei-vos. Está cobiçando, não cobiça mais. Presta atenção nesses teus olhos. Está querendo adulterar, não adultera. Está querendo roubar, não rouba. Está querendo esganar teu irmão. Ai, que vontade de matar. Não faz mais isso. Porque é chegado o reino de Deus. É uma postura nova. O reino do Senhor nos arrasta para isso. E eu estaria pecando. Isso para vocês. Eu estaria em apuros se eu não ensinasse o que Jesus tanto priorizou, que era o reino de Deus. Onde Jesus ia, meu povo? Era reino de Deus, está próximo ao reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Se eu estou expulsando esse demônio aqui pelo Espírito Santo, é porque chegou o reino de Deus sobre vós. Não está aqui nem ali, não é visível, está entre vocês. O reino de Deus está aqui, que coisa maravilhosa. Pelo amor de Deus, nunca esqueça disso não, você é partícipe do reino de Deus, é um reino. Não há nenhum outro como este, não há, não há. E ele muda tanto a nossa vida e ele ainda vai se completar, ainda tem coisa para acontecer, ó, tem coisa para acontecer. A majestade de Deus vai ser vista por todos. Olha, quando Jesus voltar, a todo ouvido ouvirá. Viu, Gabriel, Gustavo? Toda boca confessará. Ele é Jesus, o Rei, o Salvador. Toda a terra vai declarar isso. Todo olho vai ver, todo ouvido vai ouvir. É muita força. Meu Deus, é muito poder. Eu fico impactada. Mas esse reino ele já foi inaugurado. O reino de Deus já foi inaugurado. Ele já chegou. E como é bom fazer parte dele. Ah, como é bom pertencer. Como é bom pertencer a esse reinado glorioso, eterno. Os judeus pensavam que ele ia desembanhar uma espada, ia ser igual a Alexandre o Grande, vai conquistar tudo. Era uma revolução interna. E ninguém entendeu. Mas agora nós entendemos. Amém? Nós entendemos, né? Eu estava ouvindo um homem de Deus, o Russell Shedd, que ele escreveu uma Bíblia de estudo. A Bíblia Shedd. Menina, aquele senhorzinho, eu fiquei impactada. Ele pregando, sem esboço, não tinha um papelzinho aqui da Aratusa, não tinha. Ele aqui na Bíblia dele, tá lá em Mateus, não sei o que, aí vira lá. Tá lá em Daniel, não sei o que, não sei o que. Essa passagem aqui. Essa passagem aqui, eu já li 200, 300, 500 vezes. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Não responda. E ele, uma potência, tudo que ele queria, estava aqui na cabecinha dele. Um senhor morreu com todos os anos aí. Um senhorzinho, ele falando da Guatemala. Falou da Guatemala. O que eu quero te pedir é que você veja o reino de Deus de uma forma global. O reino de Deus é enorme, tá? Ele ultrapassa esse planeta. Se eu te disser que os céus é o trono de Deus. Só para começar. Os céus é onde Deus assenta, é o trono dele. E aí, ele falando da Guatemala, o Shedd falando da Guatemala. Ele disse que há 26 idiomas, dialetos na Guatemala. 26 dialetos indígenas. E há missionários lá fazendo tradução da Bíblia. Você pode aplaudir o Senhor, porque isso é forte demais. Gente aqui que sabe nem onde fica a Guatemala. Mas tem missionário lá. Fazendo tradução, pegando os dialetozinhos, os idiomas indígenas e fazendo tradução da Bíblia no idioma deles. Preparando o caminho do Senhor.
Porque o evangelho precisa ser pregado em todas as nações para Jesus voltar. Para voltar assim com toda a honra, toda a pompa que ele merece. E ele falando que tem tribos lá na Guatemala, que ele foi para Guatemala, que ele chegou lá e não foi assassinado, não foi morto, não foi comido. Mas se ele chegasse lá anos antes, eles iam ser mortos. Mas como missionários já foram na frente, já evangelizaram, hoje eles não matam ninguém. Os índios recebem sem matar, sem canibalismo, sem comer a sua carne, você vai. Tem vários lugares do planeta que você pode ir, vários lugares do planeta, mas veja que o seu campo missionário às vezes é só o seu escritório onde você trabalha, seu campo missionário. E aí ele fala também de uma moça que foi lá para o sul do México, cheio de índio também. Ela perdeu o namorado, com leucemia. Aí essa moça foi, de Deus, ela foi lá traduzir para o índio a Bíblia. O índio começou a ver aquela maravilha, meu Deus, que palavra, eu tenho que falar para a minha tribo. Metade da tribo se converteu. Amém, igreja? Qual é o seu campo missionário? O seu campo missionário, às vezes, é o seu vizinho ali do lado. O meu vizinho, chegaram vizinhos novos para nós, tem aqui do lado, tem lá na frente. Eu estou pensando em imprimir alguma coisa, já botar enganchado na porta, que a gente não se vê. Praticamente ninguém se vê. Mas tem que falar para esse vizinho, tem que falar para o da frente, o pessoal do trabalho. É o teu campo missionário. Ou você quer ir para Guatemala? Quer traduzir lá para os índios no sul do México? Não, pastor, eu prefiro ir para a Europa. Vá para a Europa, lá também está difícil. Está difícil na Europa. Mas vai. Tem gente que quer, o Senhor, foi uma consagração pastoral, apóstolo René, apóstolo Márcio Valadão. Para o Márcio Valadão ficou a Europa. O René ficou Oriente Médio. Ele, oh meu Deus. Para ele ficou a Europa. Mas está difícil também lá na Europa, né? Porque eles se consideram pós-cristãos. Cristo? Isso aí já passou. Isso aí é cafona. São homens cheios de si, atrevidos. Mas qual é o teu campo missionário? Veja de forma global. Tem muitas missões na Índia, né? Comprando meninas. Tem igrejas que compram meninas. Compram para que a família não venda elas para prostituição. Meninas de 13 anos, diante do trono, tem um trabalho lá há muito tempo, compram as meninas, põem numa casa, ensina a ler, ensina a escrever, dão uma dignidade, elas se tornam missionárias, vão pregar o evangelho para outras. Qual é o seu campo missionário? Porque o reino de Deus já está em você. O reino de Deus, para você, tem que ser um tesouro, que te deixa assim tão feliz. Ah, eu estou tão feliz porque eu tenho um tesouro. Ah, eu estou rico, porque eu estou com uma pérola rara, preciosa. Estou rico. É o reino de Deus. Então, essa mesma alegria você tem que levar para o teu campo missionário. Para a igreja aqui ser igual ao grão de mostarda, vai só se multiplicando. Colossenses 1,13 está escrito assim, já estou quase finalizando. Colossenses 1,13 está escrito assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. É o reino de Deus e o reino das trevas, é o império das trevas. Mas nós somos resgatados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo Jesus, esse rei tão maravilhoso. Uma professora universitária, 43 anos. Ela já tinha rodado por várias religiões. Rodada. Tem religião que ela menciona que eu não sei nem o que é. Até que ela conheceu o reino. E ela disse, é aqui que eu vou ficar. E ela falou para a amiga dela, sabe por que eu estou no reino de Deus? Sabe por que eu pertenço agora a essa história tão grandiosa? É porque eu procurei, eu rodei em várias religiões e eu não sabia onde botar meu pecado. Olha, eu não sabia quem entregar aquilo que me pesava, aquilo que me angustiava. Eu não sabia quem dar meu pecado. Aí eu encontrei Jesus e Ele recebeu. Eu fui liberta, eu fui salva. Meus pecados eu entrego a Ele e Ele me redime. Foi isso que encantou aquela professora.
O reino de Deus tem um rei e ele redime dos pecados. Que ele nos perdoa dos nossos pecados. E isso é para mulher de 43, de 80, é para mocinha de 13, de 12, é para criança, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se você está vendo a pessoa com fardo, com tristeza, pesado, cheio de pecado, só tem um que recebe, é Jesus. Eu acho lindo que quando levam a mulher para apedrejar, Jesus disse, quem não tiver pecado, essa história é famosa, quem não tiver pecado, atira aí nela, primeira pedra. Ninguém teve coragem. Mulher, todo mundo foi embora. Mulher, cadê os teus acusadores? Não, eles foram embora. Pois nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Jesus é formidável. Ele não tem como ele, não tem um rei como esse. Recebeu ali o fardo dela, acabou. Ela podia sair ali de cabeça erguida. Já perdoou meu pecado. Posso viver agora com dignidade. Os 4 amigos desceram um rapaz, furaram ali um buraco e desceram um rapaz paralítico. Jesus olhou para ele e disse, meu filho, perdoados estão os teus pecados. Ele podia ir para casa, mesmo paralítico, mas Jesus ia fazer a obra completa. Mas levanta-te e anda, para que todos vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. E ele precisava tanto daquilo ali. Aquele rapaz lá, que tinha paralisia, ele precisava tanto, porque ele deve ter sido enxovalhado, ele deve ter sido cheio de ressentimento. Ele cresceu talvez vendo os amigos correndo, brincando, ele não podia. Ele tinha sempre que depender de alguém, ele não tomava banho só, ele tinha que estar sempre dependendo. Ele tinha uma vida miserável. Ele vivia numa maca, ele tinha uma vida miserável. Aí Jesus olha para ele, vê todo aquele fardo, toda aquela tristeza e diz, meu filho, perdoados estão os teus pecados. Que Jesus é esse? Que rei é esse? Eu quero te dizer que esse reinado chegou e você é súdito. E você pertence a esse rei. O Russell Shedd falou, é essa a lógica do reino. Quando você entrega todos os seus direitos. Não tem mais direito a nada. E só para finalizar, eu vou te mostrar. Abra lá em Mateus, capítulo 5. Vamos lá nas bem-aventuranças, só para a gente encerrar aqui o assunto. Mateus 5. Versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, verso 3. Todos abriram? Igreja, no 3 vocês vão ler. 1, 2, 3 e... Amém. Vá lá para o 10. No 3. 1, 2, 3. Olha aí, tem um pessoal que já está garantido o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Uma pessoa humilde, gente, pobre, não tenho mais nada, entreguei tudo. Entreguei os meus direitos a esse rei. Aí tem mais essa categoria de pessoas, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Posição, viu? É posicionamento. Eu não abro mão dos meus princípios e eu entreguei tudo a ele. Então, o reino dos céus é meu. Qual é o seu campo missionário? Qual é, o que é o reino de Deus para você? Já foi descortinado, viu? Depois de tantas parábolas, eu não quero que nunca mais você esqueça como é que Jesus falou sobre o reino dos céus. Sobre o reino de Deus, sobre o reino dele. Está aqui. Jesus falou incansavelmente sobre o reino dos céus. E você pertence a esse reino.